Voltamos, gente. Estávamos aqui, a conexão caiu, faz parte dessa tecnologia, né? Mas sejam todos muito bem-vindos. Que alegria estar aqui com vocês. Bem-vindos nesse sábado maravilhoso. Como vocês estão? Já coloca aí pra mim. Olá! Um beijo. Gente, hoje vai ser uma conversa bem breve, mas não menos especial. A gente vai conversar sobre primeira infância e esses dois pilares aqui que eu trouxe uma atividade bem simples e fácil para nós cuidadores, como é que a gente pode contribuir e apoiar a nossa criança. Então, fiquem aí ligadinhos, compartilhem essa live para o maior número de pessoas, se faz sentido para você. Então a gente vai falar sobre educação, vamos falar sobre primeira infância e vamos falar sobre como é que a gente pode nutrir a autoeducação e a autorresponsabilidade. Mas Lu, o que é que isso vai impactar na vida? Tem gente acordado muito bem, desde cedo. Isso aí faz bem para a nossa saúde integral. E tá aqui, tá linkado com o que a gente vai falar hoje sobre autoeducação. Gente, e por que autorresponsabilidade para criança e por que autoeducação também para criança? Dois pontos importantes. Esses pilares, eles transformaram não só a minha vida, mas de tantas pessoas que a gente tá tendo a oportunidade aí de poder compartilhar esse conteúdo e as pessoas vivendo no dia a dia e podendo sentir essa transformação. E aí, com a transformação, a gente tem grandes resultados na nossa vida, não é isso? Então, o que é que a gente pode entender como autorresponsabilidade? Mas desde criança, a gente precisa ser autorresponsável, sim, e desde bebê. Acredita nisso? Quando a gente está lá com o bebê, quando ele está no processo ainda de evolução, aprendendo a andar, aprendendo a falar, aprendendo a socializar, se a gente coloca e dá essa oportunidade para ele se autorresponsabilizar por tudo que ele está vivendo e fazendo ali, se relacionando, a gente está dando aí um grande presente para a vida dele. Claro que dentro das condições favoráveis para a sua fase, né? A gente não pode colocar coisas também complexas, porque ele está no processo ainda evolutivo. E na criança também, quando começa no processo escolar, quando começa a socializar, a ter contato no bairro, na cidade e quando vai para o mundo. Autorresponsabilidade, a gente consegue nutrir na criança o foco, a disciplina, a concentração desde bebê, gente. Quando a gente tá lá naquela relação da conversa, quando ele brinca e guarda o brinquedo depois, quando ele quando tá naquela fase da mordida, de bater, e a gente mostra quais são os resultados, o que é que o outro está sentindo, e a gente vai ali naquele movimento trazendo a responsabilidade da ação dele. Né? Quando ele não quer comer e quando o sono chega, olha só quantos detalhes, né? A gente vai aí se nutrindo e percebendo a diferença. E na criança também, a partir de 3 aninhos, até os 7 anos, a gente vai falar aqui de primeira infância, né? O primeiro setênio, que é esse posicionamento na vida, né? Por que eu tenho que ir para a escola? Por que eu preciso entender as leis, né, da natureza, as leis sociais? Porque eu preciso atuar de uma forma consciente. Isso tudo traz um poder de autorresponsabilidade no ser humano tremendo. Quando eu tiro, quando eu arranco uma planta, quando eu não cuido bem do meu quarto, da minha casa, quando eu não me relaciono bem com as pessoas, o que é que acontece, né? E o segundo pilar que a gente vai trazer hoje aqui é a autoeducação. E por que a gente precisa entender a importância da autoeducação? Porque nós, seres humanos, somos frutos desse meio que a gente vive aqui. Tem grandes estudos aí da neurociência que trazem que as pessoas com que a gente se relaciona, os livros que a gente lê, o que a gente assiste, o que a gente escuta, o que a gente come, o que a gente vê, tudo absolutamente impacta na nossa vida, impacta diretamente no nosso processo de evolução. Então, quando a gente olha para o ambiente, a criança está no ambiente que está potencializando o seu desenvolvimento, esse é o caminho. E também acontece o contrário, um ambiente tóxico, um ambiente que ele não tem rotina, um ambiente que não tem pessoas que elevem, bons modelos, bons exemplos, ele também não vai ter aí um caminho e um processo de autoeducação
bem desenvolvido. E isso vai impactar toda a vida, porque a primeira infância é a fase mais importante. Não sei se vocês lembram aí. Fala aí, compartilha comigo o que é que mais marcou vocês. Teve alguém que marcou a infância de vocês, aquela pessoa que vocês admiravam, aquela pessoa que fazia bem, né? Quando vocês chegavam, quando vocês escutavam. Se o momento da alimentação foi um momento bom para vocês se desenvolverem, os alimentos eles eram realmente nutritivos. Se os ambientes que vocês frequentavam era um ambiente que fazia a diferença na sua vida, se a escola que vocês frequentavam e estudavam também, os amigos, olha quantos detalhes e a gente não atenta a isso. Então, eu fui lá para o outro lado, né? Eu fui estudar um pouquinho o sistema educacional europeu. E quando eu desenvolvi esses 4 pilares, que a gente já conversou nos outros sábados, eu trouxe o autoconhecimento na infância, o autocuidado e hoje a gente vai falar da autorresponsabilidade e autoeducação. Eu percebi que uma sociedade organizada, justa, consciente, eles focavam nesses 4 pilares. E aí eu voltei para o Brasil e construí a partir de muito repertório, muito estudo, muita prática diária, porque eu pratico mesmo, coloco aqui em casa com as minhas filhas, os alunos, colaboradores, e a gente tem visto aí grandes transformações. E a gente vai falar sobre isso agora. Então sejam muito bem-vindos e envie aí para o máximo de pessoas para que a gente possa iniciar a nossa live com tudo. Então a gente vai entender o porquê. Para a gente se desenvolver enquanto ser humano, esses 2 pilares vão fazer a diferença. A gente vai saber agora o que é cada um e vamos entender como é que a gente faz isso. Porque não adianta a gente só ter teoria e a gente não realizar, não saber na prática como é que a gente pode colocar isso para os nossos alunos, nossos filhos, sobrinhos e para as crianças que a gente tem aí esse envolvimento, né? Então vamos lá, vamos começar. Por quê, gente? Quem aqui deseja que os alunos, os filhos, as crianças que vocês convivem sejam pessoas que tenham disciplina, que sigam uma vida consciente, que tenham foco, concentração, não só no estudo, eu digo na vida como um todo, que estejam sempre atentos, que tenham sonhos, que consigam realizar esses sonhos, porque não tem nada melhor do que a gente ter um sonho e poder realizar, né? E a criança, ela tem aquela explosão imaginativa e quando o adulto, ele facilita para que ela realize, pode ser um pequenino sonho, né? Do maior de todos. Eu tenho uma filha aqui que ela queria muito desenhar no aquarela, colocar um quadro dela aqui em casa, que para ela é um grandioso sonho. Eu tenho outra filha que quer fazer um intercâmbio. Então, assim, a gente vive sonhos o tempo todo, né? Mas o que é que a gente está fazendo no dia a dia para alcançar isso? Então, quando a gente começa a nutrir a criança, que ele é responsável pela própria vida, que ele pode agir e de passo a passo, degrau em degrau, ele vai alcançar o que ele desejar, claro, gente, que colocando aí, respeitando a fase que ele se encontra, né? A gente fala de uma autonomia, mas uma autonomia com o cuidado do cuidador com a criança. Então, a gente vai ali orientando, né, facilitando, mas ele precisa ter autorresponsabilidade. Quem é que gostaria de um filho, de um aluno que pudesse você enxergar na fase adulta ele realizando e alcançando e construindo e desbravando tudo que ele gostaria, né? Porque foi nutrido lá naquela fase inicial da vida. E quem aqui gostaria também que nossos alunos, nossos filhos e as crianças, elas pudessem viver e conviver com pessoas que elevem? E estar em lugares que dissesse assim, olha, esse lugar aqui está fazendo a diferença na sua vida. Que pudesse estudar, escutar e conversar e ler e se nutrir de coisas que vão impactar cada areazinha, né? Eu digo a área emocional, física, espiritual, social, cognitiva. Então a gente é composto, né, por várias dimensões. Eu trago aqui 5 desse nosso ser que é integral. Então acho que todo mundo aqui, nós cuidadores, gostaríamos que as nossas crianças pudessem viver isso. Lu, já entendi. Autorresponsabilidade é o poder de agir, alcançar resultados, ir em busca dos sonhos. E autoeducação é você poder viver num ambiente que facilite toda a sua evolução. Maravilha!
Já entendemos quais são esses dois pilares, mas como a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode ajudar a criança, desde pequenininha, a organizar isso na vida dela? E esse é o nosso papel, porque teoricamente, né, e deve ser assim, esse cuidador, ele precisa ter a consciência do papel dele, que ele está encaminhando, ele está mediando, ele está impulsionando essa criança para que ela seja o melhor, para que ela viva da melhor forma e para que ela tenha a consciência desse papel mesmo de cidadã, na sua vida primeiro, na vida do outro e na sociedade. Então vamos lá, deixa eu puxar aqui pra gente, para vocês entenderem. Eu coloquei aqui 2 triângulos. O primeiro, que é o vermelho, ele vai estar relacionado à autorresponsabilidade, tá? E aí o que é que acontece, Lu? Como é que a gente pode entender de forma simples? Vamos colocar aqui que a criança, primeiro, ela precisa sonhar. Ela precisa colocar para fora tudo que está aí dentro. Todas as formas, todos os anseios, todas as emoções, todas as visões que ela tem, porque a gente não pode podar, jamais. A gente precisa nutrir isso. Ah, porque esse sonho está muito distante de você. Não, deixa. Na verdade, o ser humano, ele não pode parar de sonhar nunca, que é isso que traz o tônus vital. É isso que impulsiona a nossa jornada aqui nesse plano, né, terrestre. Então, a criança, ela precisa ser nutrida o tempo todo de sonhos. Então, prestemos bem atenção como é que está sendo o nosso papel disso. Depois disso, a gente vai ajudar, eu vou explicar como, a criança organizar. Mas, Lu, desde pequenininha, sim. Quanto menor, mais fácil. E como eu falei no começo, do bebê, daquela fase que ele tá brincando ali, os brinquedinhos todos espalhados, ou daquela fase que ele vai querer colocar o dedinho na tomada, ou que ele vai comer alguma coisa que não pode, a gente tá ali mediando e mostrando que toda ação gera uma reação. Então ele precisa cair para levantar, ele precisa brincar para organizar, ele precisa se alimentar para ter bem-estar. Então tudo a gente vai nutrindo e tem um porquê. Então, primeiro, sonhos. Não podemos parar de sonhar. E a criança é algo natural, viu, gente? Depois dos sonhos, o que é que a gente faz? A gente precisa organizar esses sonhos, porque sonho por sonho não vale. Quais são os sonhos de vocês? Coloca aqui. Quantos sonhos nós temos na vida? Eu tenho vários. Quem me conhece sabe que eu não paro de sonhar. E a gente precisa nutrir isso, essa criança interior. E depois de organizar, naturalmente, a gente vai alcançar aqui, gente, os resultados. Ah, Lu, mas isso eu já sabia. Presta atenção, que a gente vai entender como é que a gente faz agora. Porque é no dia a dia que a gente constrói as coisas. Não é um momento, um projeto na vida, uma prova que a criança faz. Não. A gente precisa nutrir isso todos os dias. Então, os sonhos, eles não são só aqueles sonhos grandiosos, não. Eu tenho um sonho hoje de me encontrar com uma pessoa. Eu tenho um sonho hoje de poder ir num local que eu me alimente bem. Eu tenho um sonho hoje de rever um amigo. Seja o sonho mais simples, que eu diria que são os mais especiais, até os mais complexos, que exigem financeiro nosso, que exigem muita energia, que exigem muita entrega. Então, os sonhos são sonhos, seja da forma que for. E a criança, né, se você perguntar agora, a criança, ela quer aquele sonho imediato. Então, é mais fácil ainda pra gente organizar isso. Ah, eu quero um brinquedo, ou eu quero ver meu primo, ou eu quero... Como é que a gente vai organizar isso? A gente precisa acordar mais cedo hoje, a gente precisa organizar nosso quarto, a gente precisa ligar para o tio para poder combinar. Olha como eu estou mostrando a ele o passo a passo. Eu preciso tomar um banho mais rápido. Gente, é no dia a dia. E aí, quando alcança o resultado, mostra, valida. Mostra e confirma o que foi alcançado. Porque não adianta também, não sei se vocês sentem também isso, a gente se organizar tudo na vida e quando a gente alcança o sonho, a gente não valoriza, a gente não vibra, a gente não enaltece aquele momento, né? Então, quando a gente faz isso, olha, a gente conseguiu, a gente tá aqui, esse sonho foi concretizado e ele vai trazendo uma autoafirmação. E aí, seja uma prova, seja um estudo, não tô conseguindo ler um livro, ler uma página de um livro já foi grandioso. Então, a gente tem aqui vários micro
e macro sonhos que a gente pode nutrir todos os dias. Então faço uma pergunta aqui, qual é o teu sonho de hoje? O que você gostaria para hoje, para agora? Olha, ali falou aqui, um dos sonhos é viajar ao mundo, maravilha! Eu tenho certeza, pelo que eu conheço ele se organiza para isso. E não é só em uma dimensão, ele se organiza geograficamente, ele se organiza financeiramente, ele se organiza em relação ao trabalho, porque ele tem um período, né, para viajar. Olha só, e se a gente começa a colocar isso na vida da criança, a gente está explodindo com a existência dela, né? E aí a criança faz, eu quero fazer o almoço hoje, a gente não permite. Claro que a gente está ali do lado. É um sonho, é um desejo. E quando finaliza aquele almoço, tem que vibrar. Tem que dizer assim, olha, por quê? Agora eu vou trazer a neurociência. O nosso cérebro, ele está auto-sabotando a gente o tempo todo. Ele não quer gastar energia e ele não quer sair da zona de conforto. E isso vem de nossa história, lá do início da nossa história, onde a gente precisava, né, se desgastar muito para poder se alimentar, para poder se nutrir, para poder se defender. E aí, ao longo do tempo, a gente foi tendo mais facilidades e esse cérebro ele foi se acomodando. E aí, o que é que acontece? A gente padronizou esse cérebro, ele veio, está no formato de que, olha, eu não quero sair daqui, aqui tá muito bom. E aí os sonhos começam a ficar sonhos mais frágeis, mais fracos. E a gente termina fazendo com que a criança também fique isso. Não, intercâmbio jamais, é muito difícil, a gente não tem como fazer agora. Não, olha, você não faz esse curso, porque esse curso vai exigir muito estudo de você. Olha quantas coisas a gente fala e às vezes a gente não tem noção, né? Então isso tem que ter muito cuidado para cada palavra e cada detalhe que fala. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que precisa, mas a gente tem que mostrar esse caminho de uma forma saudável e consciente, é o que a gente está fazendo aqui agora. Então são os pequeninos sonhos de fazer uma pipoca, de fazer um pudim, de poder construir algo em casa, organizar tudo, gente. Tudo, absolutamente tudo, a gente pode alcançar o resultado, entendendo que existe um tempo para cada um, mas o que a gente não pode é desistir no caminho. Eu vou explicar como. E aí a gente vem agora para a autoeducação. Como é que a gente pode autoeducar a nossa criança? Tem 3 pontos, assim, eu diria, que são prioridades. A gente precisa entender. As crianças precisam entender quais são as pessoas que ela está se relacionando. Não sei se vocês lembram aí, na fase da infância, como os nossos amigos influenciam a gente, né? Os familiares também. Então, a sociedade como um todo, ela está influenciando a cada segundo. Então, a criança, ela aprende por modelagem, por observação. Então, o primeiro grande ponto para se observar são as pessoas que essa criança está se relacionando. Seja ela na escola, em qualquer ambiente, em casa, observa, vê se está sendo construtivo, tá? Segundo ponto, a gente precisa entender como é que está a casa, como é que está esse ambiente, esse lar. E seja ele qual for, eu vivo mais na casa da minha avó, eu vivo mais na casa do meu tio, padrinho, enfim. Que ambiente ele vive todos os dias, ele está propício para elevar, para potencializar as dimensões do ser integral? E o outro ponto, e aí eu vou colocar aqui, no nosso caso é o trabalho, mas na criança é a escola. 3 areazinhas que vão fazer toda a diferença. Coisa simples, né? E a gente já sabe isso no dia a dia, mas a gente termina que não valoriza. A gente termina que não entende como é que isso pode potencializar. Existe um estudo chamado epigenética e ele traz o seguinte, que o ambiente que a gente está inserido, ele influencia e pode modificar o nosso DNA. É forte isso? Não. Será? Gente, são vários estudos e cada vez mais isso está presente, e a gente percebe isso quando a gente vai para outros locais e quem já teve a oportunidade de viajar em outros países, o tipo de alimentação, como muda a nossa pele, o tipo de clima, como muda o nosso humor, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o tipo de pessoas que eu me relaciono, como mudam, se eu levo a minha autoestima ou se eu baixo. Então, assim, é incrível. Então, a autoeducação, ela está diretamente atrelada ao ambiente que eu estou inserido. Então, entendendo isso, nós temos aqui, 2 triângulos que já nos deram norte aí. Tá fazendo sentido para vocês? Fala para mim, gente.
E aí, o que é que a gente pode fazer agora? Ah, Lu, mas é muito difícil. A gente está num momento difícil da humanidade, a gente está muito em casa, por isso que eu trouxe um exemplo bem legal. Já que estamos nesse momento mais introspectivo e mais em casa, né? Quem pode estar e quem tem que trabalhar, a gente pode fazer da seguinte forma. As crianças não estão ainda na escola, então a gente pode entender que a casa está sendo esse ambiente para desenvolver esses dois pilares. E aí a gente vai conseguir fazer da seguinte forma. Ela vai escolher um lugar, apenas um da casa, porque à medida que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo as nossas dimensões, né? Então, diante da idade da criança, a gente vai colocando de uma forma mais simples ou mais complexa. Então, se tem uma criança que é bebê, se tem um bebê, claro que vai ser em outro formato, em outro nível de linguagem. Se já tem uma criança de 7 anos, ele já tem todo o repertório e sentido para entender os direitos e os deveres. Então, vai escolher um lugar da casa. E ele vai se tornar autorresponsável por aquele ambiente. E aí eu vou contar um segredo para vocês. Eu confesso que a gente faz aqui por temporadas, né? A gente vai fazendo assim por temporadas. E é um desafio. Porque quando a gente se coloca responsável por aquele ambiente, seja a cozinha, seja o quarto da própria criança, ou seja a sala, ou seja as plantas da casa, o que for, gente, existe o processo de escolher o ambiente, organizar e alcançar o resultado. E isso vai nutrindo a autorresponsabilidade. Ah, Lu, ele ficou responsável pelas plantas, as plantas morreram, não tem problema. Faz parte do processo. Dizem, né? E aí, em parte, eu concordo também que o nosso sucesso é a soma desses erros. Porque não existe a gente chegar num patamar da nossa vida de grandes resultados sem errar, sem falhar. Agora, a gente não pode ficar no mesmo erro. A gente erra diferente, mas aí a gente vai avançando. E aí, o que é que acontece? Quando a criança escolhe e teve um dia que não conseguiu arrumar e em um determinado momento quebrou algo, isso faz parte. Cada vez mais ele vai internalizando que só depende dele aquilo funcionar, que só depende dele ficar da melhor forma. E nós, cuidadores, vamos mediando essa relação. E a autoeducação, né? A gente conseguiu escolher um ambiente na casa para ele ser autorresponsável, para que ele se identifique, que ele desenvolva e pode mudar, pode ser bem rotativo. E na autoeducação nós vamos criar um ambiente, e aí a família toda, né, que vai ajudar e contribuir. Ah, mas meu filho está precisando diminuir um pouquinho, eliminar alguns quilos, ele está com as taxas elevadas, eu escuto muito isso. Muitas demandas relacionadas à alimentação e à nutrição. Ah, não consegue estudar, não consegue concentrar, está numa fase muito agressiva. Uma pergunta, será que o nosso ambiente está facilitando? Será que eu, cuidador, só estou escutando filme agressivo, só estou escutando documentário que traga isso? Será que eu estou também, de uma forma muito enérgica, né, me comportando assim em casa? Porque ele observa tudo, né? Aprende assim. Será que para ele eliminar os quilinhos que ele precisa, eu não estou precisando, mas a criança precisa, eu tô colocando na feira um ambiente que facilite isso nele, que traga essa facilidade? Será que eu estou sendo um exemplo de exercício físico? Será que eu estou sendo... Gente, é se questionar o tempo todo. Aprender e evoluir é todo segundo, não existe. Ah, Lu, mas é tão difícil, mas é incrível quando a gente alcança. Por isso que precisamos valorizar as os micro resultados e as micro vitórias, porque o cérebro ele vai trazendo uma recompensa natural, vai vindo endorfina, dopamina, ele vai se saciando e vai dizer, olha só, então é bom se esforçar para alcançar aquilo, e que não seja só um momento, e que não seja só um dia, que sejam todos os dias, porque todo dia a gente tem a oportunidade de crescer. E aí, gente, fala pra mim se tá tudo bem, se tá fazendo sentido para vocês, porque a gente tá indo pro final da nossa live. Não vai ficar salva. O sábado, muita gente fala, Lu, esse horário é tão complicado para mim. Mas olha só, eu queria muito agradecer ao tempo de todos vocês aqui. E como eu já havia falado que a gente ia ter essa troca aqui, que não ia ser salva, eu não posso fazer de forma diferente. Mas teremos outros momentos, não se preocupem. Então, quando a gente cuida desses 4 pilares que a gente trabalhou nesses sábados aqui, esse é o nosso terceiro encontro, na criança,
A gente está trazendo essa sociedade que eu falei no começo. A gente tá trazendo esse olhar de um lugar justo, consciente, tranquilo, um lugar que as pessoas colaboram, um lugar que as pessoas vivem em comunidade, né? Vivem se preocupando, se relacionando, se cuidando. Tem lugar melhor que isso. Muita gente fala que eu sonho muito. Mas eu falei no começo que eu não paro de sonhar. E é isso que a gente busca. Porque se cada um fizer um pouquinho, e se a gente nutre isso no início da vida, que é a fase mais importante, onde o cérebro, ele tem a plasticidade cerebral, ele está no seu melhor e maior potencial para aprender. Por isso que a criança aprende tudo rápido. Para aprender e se desenvolver, eu vou estar colaborando com o futuro da humanidade. Então, eu gostaria muito de poder agradecer. Eu trouxe aqui 2 dicas que refletem muito esses pilares, que não é sobre falar, é sobre fazer. Então a autorresponsabilidade é isso, é agir, é você buscar, mesmo que as quedas sejam muito fortes e sejam muito doídas. A gente precisa saber levantar, e a gente vai estar ensinando isso à criança, a ser autorresponsável e a ser protagonista da sua própria vida. E o segundo, não é sobre condicionar, gente, é sobre potencializar. Quando a gente condiciona, a gente limita, a gente coloca só uma possibilidade. A gente treina e fica ali naquela possibilidade. Mas quando eu potencializo, eu abro o leque, eu cuido das 5 dimensões desse ser que é integral, que a gente está falando tanto aí, graças a Deus, conseguiram entender, né, dentro do nosso sistema educacional. Então é isso, desejo muito que a gente possa viver isso no nosso dia a dia. Um beijo, eu sempre falo, um cheiro para todo mundo, porque é um presente estar aqui e poder estar falando, conversando e trazendo tudo, né, esse tônus vital que existe aqui dentro do meu coração, essa energia de dizer assim, olha, é de pouquinho em pouquinho que a gente consegue. É de pouquinho em pouquinho que a gente vai colocando a gotinha, e essa gotinha ela vai virar esse oceano, tá? Então, muito obrigada. Gente, coloca aqui em uma palavra o que é que marcou mais vocês, assim, de tudo que a gente conversou hoje, da autorresponsabilidade e da autoeducação. Lembra, eu vou tirar uma foto aqui, porque eu sei que está invertida a imagem, né? Dos 3 pontos para cada pilar, que faz toda a diferença. Quem ainda não conhece, eu postei hoje um vídeo no canal da Tia Lu, tem um podcast com Tia Lu, tudo sobre educação. Tô até no TikTok, gente, vocês acreditam nisso? Minhas filhas me colocaram, mas que tá fazendo muito sentido para mim também, porque a gente se comunica através dessas ferramentas, né? Então, muito obrigada. A gente não vai deixar essa live salva, mas em breve a gente tem uma novidade aí, que vai ser muito especial. Eu só não tô deixando, muita gente tá pedindo, mas tem a última live que foi com Isani Calapalo, viu? Que é a indígena do século XXI. Vai lá, quem não viu no feed ainda. Mas essas que a gente fez dia de sábado, a gente fez esse contrato, esse acordo, né? Mas teremos outras oportunidades. Sandra, Nívia, Lipe, Laroca, olha, Wagner, gente, que lindos. Um beijo, Vera, Elan, muito obrigada. Dudu, Pedagogia, Laurinha, Arthur, olha que lindo. Gente, muito obrigada, tá? Coloca aqui uma palavra, Lipe colocou sonhos, o que é que fez mais sentido pra vocês? Ai, que legal! Um beijo. Fiquem com Deus e a gente se encontra aí nessa jornada da vida. Tem tanta coisa boa pra gente olhar, pra gente observar, pra gente se nutrir. É assim que a gente se torna uma pessoa melhor. Cuidem-se e sejam felizes sempre, todo dia, não é só um dia não, tá? Tchau, gente!